Bom dia a todos. Em primeiro, gostaria de agradecer o convite na pessoa da presidente, a senhora Marta Elizabeth, com quem eu cumprimento o psicólogo Roberto Salles, coordenador, presidente da Comissão de Direitos Humanos do CRP, que propõe, assume e coordena, juntamente com a direção do Conselho, esse evento que vem em hora tão oportuna e trabalhada por profissionais legítimos, não é? Também, especialmente desta área. Eu gostaria de dizer que me sinto muito tranquilo aqui, dois motivos. Um, estou no lugar que é meu, entre os psicólogos, de onde eu venho, da psicologia especialmente uma referência à Fafiche, da UFMG, especialmente do setor de psicologia social, coordenado naquela época pelo professor Célio Garcia, que estará aqui hoje à tarde, de onde começam os meus primeiros movimentos como pessoa, como estudante, depois como profissional, na área dos direitos humanos. Ali está, posso dizer, né, que, além do Evangelho, ali foi o momento, né, o momento importante dessa inserção nos direitos humanos, nos anos 70. E, em segundo, por estar entre que eu considero 3 estrelas nessa política de inclusão, de inserção. Esses 3 aqui, que compõem esta mesa: o juiz da vara de execução criminal, Dr. Herbert Carneiro, antes mesmo de trabalhar, de estar à frente, liderando, né, coordenando essa vara, já estava há algum tempo nessa militância, participando, só para título de exemplo, né, de criação de uma central de penas alternativas, né, para propor uma política inclusiva, nesse caso, especialmente, daquele condenado. O desembargador Joaquim de Andrade, também pessoa com a qual temos trato há longos anos, também na defesa de implementação de políticas especiais de inclusão, também para essa área dos condenados, que ele propriamente vai dizer e vai poder dissertar toda essa experiência. E a advogada, jovem, Clarissa Duarte, né? Jovem, mas já com muitas contas já prestadas à sociedade. Eu posso enumerar aqui algumas que acompanhei de muito perto, como, por exemplo, a criação, né, a instalação e a coordenação inicial do programa de proteção a testemunhas e a vítimas ameaçadas. A criação e a montagem do programa de atenção às vítimas de crimes violentos. Depois, a elaboração, a implementação, nos primórdios da implementação do programa, que ficou-se conhecido como CRC, né? Que é um programa instalado nos núcleos urbanos, nos aglomerados urbanos, para trazer, especialmente, a mediação de conflitos, entre outros serviços que prestava. E, atualmente, à frente, como uma colaboradora importante na Comissão Pastoral de Direitos Humanos da Arquidiocese de Belo Horizonte, e colaboradora, atualmente, de onde eu estou trabalhando, que é a Ouvidoria de Polícia. São essas palavras iniciais. Eu gostaria de passar a palavra ao primeiro expositor, que, segundo a orientação aqui passada, Dr. Herbert Carneiro, em torno de 25 minutos para a exposição
para cada um da mesa. Obrigado. Bom dia a todos. Nas pessoas do meu ilustre parceiro de luta, Dr. José Francisco, e do mestre de nós todos, desembargador Joaquim Alves de Andrade, eu cumprimento a todos presentes, com um agradecimento inicial ao Conselho Regional de Psicologia pela oportunidade que nos oferece de estarmos aqui tratando de um tema sabidamente árido e que tem sido pouco afeto à discussão na sociedade brasileira como um todo. Eu quero reconhecer publicamente e enaltecer a magnitude do evento, porque, para mim, o Conselho Regional de Psicologia, ao escolher o enfoque da discussão sobre o sistema prisional brasileiro, demonstra o seu compromisso com a justiça social, a sua verdadeira concepção de cidadania e de responsabilidade social. Portanto, nos envaidece muito participar de um evento tratando desse tema e sob a responsabilidade do Conselho Regional de Psicologia da 4ª Região. Tratar do sistema prisional exige, inicialmente, uma visão global de um sistema de segurança pública ideal, sonhado, idealizado por todos nós. Sistema de segurança pública que tem os seus esteios sob 3 bases fundamentais. A primeira delas, e talvez a solução de todo o problema, de toda a sistemática da segurança pública, porque, resumida no campo da prevenção, seria a aplicação ativa e efetiva de políticas de segurança pública, de políticas públicas de inclusão, como já realçado, e que atingisse a todos da sociedade de maneira igualitária. Políticas de saúde, políticas de educação, política de lazer, política de emprego, políticas públicas no seu sentido mais lato e extenso. A segunda vertente, um combate efetivo à violência, com a preparação de maneira adequada e integrada do nosso sistema policial, de combate da mesma forma preventivo e repressivo à violência. E a terceira base desse edifício do sistema de segurança pública, a mais alijada, a menos discutida, a que menos merece atenção, a vertente do sistema
prisional. E não é porque o poder público não quer enfrentar a questão. Não é porque os operadores do direito não estão ainda preparados para enfrentar a situação. E também não é porque a sociedade ainda não assumiu o seu verdadeiro papel. Há que haver uma inter-relação destas três vertentes para que o sistema funcione de maneira eficaz e eficiente. É preciso que hajam políticas públicas que realmente sejam políticas de inclusão e que atinjam a maior parte da sociedade. Há que haver um combate efetivo e eficiente à repressão através do melhor aparelhamento das nossas polícias, de integração das nossas polícias nas suas ações operacionais, mas também nas suas ações preventivas ao crime. E há que haver também um sistema prisional eficiente. Não basta discutirmos políticas públicas, não basta combatermos a violência de maneira a mais eficiente, com polícias integradas, até mesmo unificadas, no seu operacional, na sua informação, se o sistema prisional encontrar-se como realmente encontra-se no Brasil, na mais evidente falência. Então, em resumo, eu diria que fico muito feliz em ver o Conselho Regional de Psicologia trazer à baila uma discussão que aos poucos vai se tornando uma cultura na sociedade brasileira, a preocupação com a segurança pública, mas com a segurança pública particularmente na sua vertente mais grave, a do sistema prisional. É preciso que a sociedade brasileira mude de mentalidade, como mudou no campo da saúde, como mudou no campo da educação, com seus conselhos federais, com seus conselhos estaduais, com seus conselhos municipais, trazendo à discussão da sociedade problemas daquela área. É preciso que a sociedade brasileira, a despeito de só cobrar do poder público, que ela também se envolva na discussão do sistema de segurança que deseja e, particularmente, discuta o sistema prisional que deseja para si. Para fazer uma simples alusão ao caos do nosso sistema prisional, eu vou resumir o meu enfoque ao estado de Minas Gerais, porque aqui judico, aqui milito há mais de 12 anos como magistrado que sou. E ainda mais particularmente sobre a realidade de Belo Horizonte, que eu sei, no que diz respeito ao sistema prisional, muitas das vezes desconhecida de todos nós. Belo Horizonte hoje, aliás, Minas Gerais, ostenta, lamentavelmente, uma população carcerária de mais de 22 mil apenados. Destes, 6 mil já inclusos no sistema
penitenciário, com os direitos, as garantias e os deveres impostos pela Lei de Execução Penal. De outro lado, 16 outros mil presos que ainda se acham, lamentavelmente, depositados nas nossas cadeias públicas, que por força de consciência e convivendo com a realidade, eu sou obrigado a qualificá-las de verdadeiras masmorras públicas. Belo Horizonte, com a população carcerária de cerca de 2.500 presos, espalhados em pouco menos de 8 ou 9 cadeias. Basta o exemplo da nossa famigerada furtos e roubos. Por ironia do destino, a 2 ou 3 quarteirões de proximidade do Fórum, a Casa da Justiça. Lá, deveriam estar abrigados por dever legal, não menos do que 80 presos. Hoje, encontram-se lá depositados 480 presos. É esta a realidade, não só de Belo Horizonte, mas de todo o estado de Minas Gerais e, lamentavelmente, da grande maioria do estado brasileiro. Eu tenho viajado discutindo execução penal pelo Brasil afora e até agora não encontrei uma cadeia pública que o preso tivesse respeitada, por mínimo que fosse, a sua dignidade humana. Diante deste quadro exemplificado da furtos e roubos, onde convivem presos de penas de 80, 90 anos, com presos de 3, 4 anos, nos regimes prisionais, nos regimes de pena misturados do aberto com o semiaberto e do fechado, falar de ressocialização social, falar de inclusão social, como a nossa lei de execução penal prevê, do seu primeiro ao último artigo, é no mínimo sonhar uma realidade impossível. O poder público, na medida da sua possibilidade, tem feito, precisa fazer muito mais, mas tem feito alguma coisa no sentido de minimizar essa situação. Sabemos que as nossas penitenciárias, e eu também vou me permitir exemplificar com uma delas, a penitenciária Jason Albergaria, recentemente instalada em Igarapé, São Joaquim de Bicas, capacidade para 400 presos, ostenta hoje um número de 360, com uma reserva técnica que nós, modestamente, não conseguimos entender a razão dela. Então, num primeiro momento, a nossa ponderação ao poder público e particularmente ao executivo tem sido no sentido de que a dignidade humana preconizada na Constituição Humana como direito do preso, preconizada na Lei de Execução Penal também como direito do preso, não pode receber tratamento diferenciado. Se nós temos
uma população carcerária nas cadeias públicas de 16 mil, e temos outra população no sistema penitenciário de 6 mil, o sistema penitenciário, ainda com uma certa folga, é racional que o poder público, e aí o executivo, parta para uma melhor divisão deste espaço físico. O que se impõe ao preso hoje das cadeias públicas, das nossas masmorras públicas, é aquilo que a Constituição Federal abomina, a chamada pena cruel. Nesse contexto, é difícil falar de ressocialização, é difícil acreditar na recuperação do ser humano. E eu abro um parêntese, porque com muita felicidade eu vi aqui hoje intervenções as mais lúcidas a respeito da legislação penal brasileira, colocados lado a lado, ou talvez até em confronto, o movimento da lei e da ordem, daqueles que querem leis cada vez mais pesadas, com o entendimento equivocado de que penas elevadas é que resolverão o problema da criminalidade. De outro lado, aqueles que querem um direito penal mínimo, que prevê assim, que tenha a previsão clara da penitenciária de segurança máxima para aquele apenado que precise da segurança máxima, mas que dê a oportunidade do cidadão condenado a uma pena em regime semiaberto, a uma pena em regime aberto, de estar no estabelecimento penal que a lei os faculta. Para o regime semiaberto, as colônias agrícolas e industriais, onde o preso tem a oportunidade do trabalho. Para o preso do regime aberto, os albergues, os estabelecimentos aonde o cidadão só comparece para pernoitar e permanecer no feriado e nos finais de semana, onde ele também seja efetivamente preparado para o convívio que a lei já lhe possibilita com a sociedade, com a família e com o trabalho. E avançando ainda mais na questão da humanização, esta grande iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, através do projeto Novos Rumos, de implantação, implementação e efetivação do método APAC em todas as comarcas do Estado. Resumindo, o problema de saúde, como o problema da educação, independentemente da colocação constitucional ou legal, deve estar afeto diretamente àquele a quem ele será submetido. No caso, nós, os cidadãos que estamos no município. Assim também deve ser a questão do sistema prisional. É preciso que os municípios assumam a sua responsabilidade, tenham a sua parcela de contribuição nesse problema prisional. E o município a que eu me refiro não é só o ente, pessoa jurídica, município, mas a comunidade do município como um todo, o poder público municipal, a Câmara Municipal, o senhor prefeito, a sociedade como um todo. O desembargador Joaquim vai discorrer, como tem feito brilhantemente
o que tem, para nossa satisfação, para nossa alegria, levado a um número altamente expressivo de proliferação de APACs pelo estado de Minas afora, vai lhes mostrar que quando a sociedade se envolve no processo, é possível reverter a questão do aprisionamento. Nós temos que sair da atitude omissa, cômoda e até mesmo covarde, de que às vezes nos colocamos, de achar de que a segurança pública e mais enfaticamente o sistema prisional é problema do Estado e que nós não temos que nos envolver nesse problema. Engano. Enquanto a sociedade brasileira pensar dessa forma, por melhor que seja aparelhada a nossa polícia, por mais eficiente que sejam integradas as polícias, nós não teremos um sistema prisional eficiente. Portanto, a APAC é, hoje, no meu modesto entendimento e com a minha ainda acanhada visão do sistema, o que se tem feito de mais eficiente e de mais ressocializador em prol do nosso apenado. No que diz respeito a outro tema que nos foi colocado, a questão das penas alternativas, é preciso também clareá-lo de maneira a não levar a sociedade ao pensamento equivocado de que a aplicação cada vez em maior escala das penas alternativas será a solução da nossa criminalidade. Eu não penso assim e a minha experiência não me autoriza a pensar desta forma. As penas alternativas podem e são efetivamente, como o próprio nome diz, uma alternativa de combate à criminalidade. Mas também nesta seara é preciso que a sociedade se desvirta do seu comodismo, da sua alienação, do seu alinhamento ao problema e se envolva nessas discussões, como faz agora o Conselho Regional de Psicologia. E mais do que discutir o problema, procure alternativas de envolvimento neste tema. Ainda há pouco, concedi uma entrevista a uma televisão e o repórter me fez a indagação: como a sociedade pode e deve participar da questão das penas alternativas? As penas alternativas, para o esclarecimento, são aplicadas para os crimes de pequeno e médio potencial ofensivo, aqueles crimes que o legislador entendeu não serem graves, que não tenham pena superior a 4 anos, que quem o cometeu, o apenado, não seja reincidente específico naquela modalidade de crime, que ele não tenha cometido o crime com violência ou grave ameaça à pessoa, e que as suas chamadas circunstâncias judiciais, a sua personalidade, a sua culpabilidade, os seus antecedentes criminais, recomendem a substituição de uma pena privativa de liberdade por uma pena alternativa, que pode ser uma prestação pecuniária, uma prestação de serviço à comunidade, uma interdição temporária de direito. O cidadão ao qual se impõe uma pena desta modalidade, e eu vou especificar com uma pena de prestação de serviço, porque venho
desenvolvendo um trabalho em Belo Horizonte, hoje, com mais de 1.000 apenados, com esta modalidade de pena, espalhados por 350 entidades, parceiras permanentes, eu diria, não do judiciário, mas da justiça social. Esses apenados são encaminhados para essas entidades e sob a fiscalização, primeiro da própria entidade, mas sob a fiscalização também nossa, através de uma equipe multidisciplinar composta de assistente social, de psicólogos, de pedagogos e de profissionais de outras áreas humanas. Esta equipe se envolve num trabalho de verdadeira ressocialização. E os nossos índices de cumprimento são realmente expressivos. De descumprimento, eu diria que não chegam a 10%. De reincidência, se confrontados com o índice de reincidência do sistema prisional, que é de mais de 90%, os índices de aplicação e fiscalização das penas alternativas não chegam a 15% de reincidência. Isso nos leva a uma conclusão clara e inequívoca de quando há o envolvimento dos operadores do direito. E aí, uma mudança de cultura, porque o Brasil ainda aplica pouco pena alternativa, enquanto a Inglaterra aplica índices de 85% na sua criminalidade de pequeno e médio potencial ofensivo, o Brasil aplica tão somente em 8% dos nossos apenados. Uma mudança de cultura que precisa começar e tem começado primeiro dentro dos fóruns. Depois, o envolvimento da própria sociedade, com estes parceiros que a cada ato de indisciplina ou de descumprimento nos procuram para apontá-los, mas da mesma forma estão permanentemente interagidos conosco para reconhecer o benefício que tem sido feito ao cidadão quando ele cumpre de maneira eficiente. Resumindo, a última colocação feita, paradigma da responsabilização sem a privação da liberdade. Eu me reporto às colocações que foram feitas aqui anteriormente, de maneira brilhante pelo doutor Alexandre, pelo professor Henrique, pela professora Silvana Lobo, todos num discurso unânime com relação ao reconhecimento de que penas exageradas, de que penas exacerbadas não resolverão o nosso problema. Agora mesmo, nós estamos assistindo a sociedade brasileira discutir a questão da constitucionalidade ou não da lei de crimes hediondos. E tenho ouvido de muitos de que a lei de crimes hediondos é boa. Ela cumpriu sim o seu papel. Participei de debates recentemente, inclusive na Bahia, sexta-feira passada, e ouvi de promotores e até de juízes de direito dizer que a lei de crime hediondo não é inconstitucional, que ela tem cumprido sim o seu papel. Então, a conclusão que eu tiro é de que realmente a questão da privação da liberdade, como censura, como castigo, ainda é, na sociedade brasileira, lamentavelmente, aceita e goza até mesmo de crença, penso eu, equivocada da sua eficiência. Esperamos nós que o Supremo Tribunal Federal, num julgamento que fará na próxima semana,
reconheça a inconstitucionalidade da lei de crime hediondos. Mas na contramão, e numa situação ainda mais grave, como a professora Silvana Lobo deixou muito claro, o nosso legislador, de maneira irresponsável, inconsequente, tão somente atendendo aos reclamos da plateia, e nada mais do que isso, fez introduzir na legislação brasileira, ao final do ano passado, na Lei 10.792, que alterou a Lei de Execução Penal, o famigerado RDD, Regime Disciplinar Diferenciado. A mais verdadeira constatação de aplicação de pena cruel. Rasgaram a Constituição brasileira naquilo que ela tem de mais sagrado, que é o respeito à dignidade humana, e fizeram introduzir nesta lei, ela sim, hedionda, o regime disciplinar diferenciado, que depois dele, eu não me permito pensar em outra discussão que os nossos legisladores farão, que não seja da pena de morte. Não há outro discurso, não há outro debate a ser feito pelos nossos legisladores, e eu espero que eles sejam desautorizados pela sociedade brasileira para fazê-lo. Não há outra discussão depois do famigerado RDD que se discutir, que não seja discutir a pena de morte. É diante deste contexto que nós, não só, e aí eu me coloco não só como um modesto operador do direito, mas me coloco acima de tudo como um cidadão, e mais do que um cidadão, me coloco como um cristão, que acredito no ser humano, por mais hediondo que o crime por ele praticado possa pasmar a sociedade. Não nos é dado o direito, porque só a Deus é dado esse direito de lhe tirar a vida, de lhe impor uma pena cruel. Eu tenho aproveitado as oportunidades em que sou convidado para dizer que muito menos apegado às leis, apegado aos princípios do direito, eu estou apegado aos meus princípios cristãos, acreditando que se a sociedade brasileira quiser, se ela for verdadeiramente responsável, ela poderá reverter sim o caos do sistema prisional, desde que ela participe efetivamente. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Herbert Carneiro. Vamos passar agora, antes da exposição do desembargador Joaquim Alves de Andrade, um pequeno vídeo. A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, APAC, é uma entidade sem fins lucrativos que tem como objetivo a humanização do sistema prisional.
Criada originalmente em São José dos Campos em 1972, a APAC atua em Itaúna desde 1986. Começou prestando apoio material, moral e espiritual aos presos da antiga cadeia pública da cidade. Depois, por delegação do Judiciário e com apoio do Estado, Prefeitura e comunidade, assumiu a gestão da execução penal na comarca. Em 1997, num grande esforço comunitário, a APAC construiu o Centro de Reintegração Social, com capacidade de 120 vagas, para abrigar prioritariamente os presos de Itaúna. A experiência inédita no Estado criou para os condenados locais a chance de se reintegrarem dignamente à sociedade. O método APAC enfatiza a valorização humana como base da recuperação, ao mesmo tempo em que promove a prática religiosa para resgatar valores positivos e transformar o condenado em uma pessoa consciente de sua condição, desenvolvendo os princípios necessários ao convívio social. Todo o nosso trabalho se assenta nisto, ajudá-lo a perceber que tem potencialidades, que tem valores, que pode ser feliz, que pode fazer outras pessoas felizes. Este é o método APAC. Na APAC de Itaúna, a parceria entre diversos setores da sociedade tem garantido o funcionamento e continuidade do projeto. Enquanto a comunidade contribui com doações e com trabalho, a Prefeitura doou o terreno e arca com as despesas de água e luz. O Estado fornece a alimentação, as igrejas oferecem o apoio espiritual. O Poder Judiciário e o Ministério Público zelam pelo cumprimento dos requisitos legais do processo de execução penal. Aqui não há presença de policiais ou guardas penitenciários. As celas são dormitórios. Preso é recuperando e ninguém é chamado por um número ou apelido, mas pelo nome. As chaves ficam em poder dos próprios recuperandos. Em todos os setores, há o trabalho de voluntários, que realizam as mais diversas atividades, da vigilância ao atendimento à saúde e avaliação da progressão penal. Os voluntários são fundamentais para o pleno funcionamento do centro e para que sejam alcançados os objetivos da APAC. Nós, todos que trabalhamos aqui, muitas das vezes nós damos de nós, certo? Nós não recebemos nada, nós não ganhamos nada. Os recuperandos na APAC cumprem pena nos 3 regimes previstos: fechado, semiaberto. Coisa que você não vê aqui é a violência, né? A hora nenhuma, você não vê violência e a gente faz um trabalho mesmo em prol da recuperação. É aqui que a gente é conscientizado mesmo da ideia de ser honesto, né? De sair de cabeça erguida. Então aqui tem toda uma diferença, né? No regime semiaberto, a atenção maior está na profissionalização. O recuperando trabalha dentro dos muros do centro. Pode ser na horta, que fornece alimentos para a cozinha e para a comunidade, na fábrica de blocos, na carpintaria, que produz bancos e cadeiras, ou na administração. Todos seguem regras bem definidas, e se alguma falta é cometida, o recuperando pode sofrer a regressão da pena para o regime fechado. A liberdade é um teste permanente de confiança. Cada recuperando tem direito a passar 35 dias por ano com a família em datas comemorativas, além dos benefícios já conquistados na passagem pelo regime fechado. O limite do regime fechado são as grades. As grades nos impedem de sair. E já dentro do regime semiaberto já é diferente. São os muros baixos, os portões constantemente abrindo e fechando. Então, a verdade, a gente é preso no semiaberto pela própria consciência. Vê a rua, tem o contato com ela, mas não vai embora, porque a gente sabe que a gente precisa terminar de pagar o que deve à justiça para ser livre. Futuro. Hoje, graças a Deus, estou em liberdade, trabalhando lá fora, entre nossa sociedade, onde a grande maioria está acompanhando meus passos de perto e vendo que realmente eu quero ser alguém na vida. Cada regime conta com seu conselho de sinceridade e solidariedade, formado exclusivamente por recuperandos. Com salas próprias e infraestrutura informatizada, eles cuidam da organização, disciplina, segurança e histórico de cada interno, buscando soluções práticas para os problemas e demandas dos companheiros. Cabe aos conselhos avaliar as faltas cometidas pelos colegas com a sugestão de punições ou benefícios por mérito. Quando o recuperante chega no sistema comum, ele assina um termo de compromisso, ou seja,
para com o trabalho, aula de valorização humana, respeito um para com o outro. E se a gente vê que o tempo de adaptação aqui é 90 dias, e que ele está seguindo um caminho que não é apropriado para ele, a gente procura de todas as formas, com paciência, orientá-lo. Ao contrário dos presídios convencionais, as fugas na APAC são raras. Quem já fugiu muitas vezes sabe muito bem as razões disso. Eu fui condenado a 106 anos em 58 processos e durante o meu tempo no sistema comum, eu fugi mais de 30 vezes. Só que depois que eu vim para a APAC, não compensa eu fugir, porque aqui na APAC eu sou tratado com dignidade. Eu sou tratado como um ser humano. Aqui na APAC eles me devolveram a minha identidade. E eu acho que do amor ninguém foge. Em todos os estágios da vida prisional, o apoio e a proximidade da família são dos pilares da recuperação no método APAC. Os familiares, além de participarem como voluntários em diversas funções, inclusive na revista em dias de visita, assistem a cursos e palestras sobre valorização humana e como apoiar a ressocialização do recuperando. Nos fins de semana, transitam livremente por todas as dependências do centro. Tem a família aqui na APAC, o recuperando não vai ter, assim, livre e espontânea vontade de recuperar e poder sair para a sociedade. Eu não aceito ninguém falar mal da APAC. Eu gosto daqui. Eu tenho estima por isso aqui. Se alguém dizer que a APAC é uma prisão, eu não acredito. A eficiência do método APAC está demonstrada nos resultados. Em 5 anos de centro, com uma população carcerária de cerca de 100 recuperandos, nunca houve rebeliões. As fugas são raras e o índice de recuperação gira em torno de 91%, ao contrário da média nacional, que é de 15%, e da mundial, que é de 30%. Enquanto cada preso custa ao Estado a média de 4 salários mínimos mensais, na APAC ele representa um gasto de apenas 1 salário mínimo e meio. Nós fizemos um apanhado dos últimos 5 anos, né, em que a APAC está funcionando, e constatamos pelas estatísticas de que obtivemos em Itaúna uma redução da criminalidade de 20%. Isso é uma indicação clara de que o que realmente recupera e diminui a criminalidade e a violência é o tratamento humanitário. A APAC integra atualmente a Prison Fellowship International, órgão consultivo da ONU, que reconheceu o tratamento da APAC como a terapia mais eficaz na ressocialização dos presos. O método APAC está presente em diversos países, além de outros estados brasileiros. Atualmente encontra-se em expansão e consolidação em dezenas de comarcas do estado. Para que seja adotado em todas as comarcas, nós procuramos mostrar aos líderes comunitários as vantagens do método APAC, que mantém o recuperando em sua terra natal, junto de seus parentes, num ambiente de vida sadia e honesta. Diante da experiência bem-sucedida da APAC de Itaúna, o Tribunal de Justiça de Minas criou em setembro de 2001 a Assessoria Especial para a Humanização da Execução das Penas Privativas de Liberdade, com o objetivo de ampliar e estimular a criação de APACs no Estado. Para o cumprimento desta missão, a assessoria criou o projeto Novos Rumos na Execução Penal. O projeto de ressocialização do preso, de humanização das penas, baseia-se no princípio de que o homem condenado pela justiça dos homens devia perder apenas a liberdade. No entanto, no sistema atual, nesse que nós conhecemos, nesse de grandes penitenciários de segurança máxima, o condenado perde primeiro a liberdade, depois a dignidade, depois o respeito para consigo próprio, o respeito para os outros, perde a vergonha e, por fim, perde o medo. Daí, as grandes rebeliões sangrentas que nós estamos vendo acontecer. Sobre qualquer aspecto que se olhe a questão, tratar o ser humano como ser humano é fim, é meta, é desejo de todo juiz criminal. E nós precisamos fazer com que o homem seja tratado como homem para que ele reaja como tal. O nosso sistema penitenciário, com raríssimas exceções de alguns presídios, não tem proporcionado aos condenados a possibilidade de recuperação, que é a meta principal da pena.
Nossas penitenciárias e cadeias não oferecem condições para tal. Assim, surgiu a magnífica ideia das APACs, que operam em estrita parceria com o Poder Judiciário e com todos os segmentos organizados da sociedade. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais criou uma assessoria especial para a humanização da execução das penas privativas de liberdade, que em magnífico trabalho vem disseminando a ideia e supervisionando as APACs que estão sendo criadas em todas as comarcas do Estado. Isso constitui, sem dúvida, motivo de muito orgulho e alegria para nós, empenhados de corpo e alma no programa, e incentivo para que as APACs se desenvolvam no Estado, na tentativa de que os recuperandos possam realmente ser reintegrados na sua própria comunidade. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Bom, passamos a palavra agora ao desembargador Joaquim Alves de Andrade. Bom dia a todos. Eu quero homenagear o Conselho de Psicologia, pedindo que se levante aí na plateia o psicólogo padrão que tanto nos ajuda nesse trabalho da APAC, entusiasta, um verdadeiro apóstolo, que é Dr. Renato de Nova Lima. Através dele, eu presto homenagem a todos os psicólogos presentes, os estudantes de psicologia, relembrando os meus bons tempos no interior, onde eu tinha na comarca de Formiga, Dona Lindéia Maria Pereira, que dava uma cobertura extraordinária. Durante 15 anos nós trabalhamos juntos, e eu me lembro que nunca enviamos, naquela época, a FEBEM, um menor, porque num programa magistral de colocação familiar, nós resolvíamos os problemas de menores em perigo e mesmo de menores autores de infração penal. Nessa época nem existia o Estatuto da Criança e do Adolescente. Os presos também. Formiga, nessa época, tinha uma cadeia que era um padrão. Dona Lindéia resolvia problemas de dor de dente de preso, de dor de barriga de preso. Ela que levava o médico, levava o dentista. E, por incrível que pareça, uma certa ocasião, ela ajudou o Anésio, que era outro desses que sempre nos ajudava muito, um espírita, que tem ainda lá em Formiga, a realizar o casamento de uma filha de um preso. O preso estava lá atormentado, chorando, falando comigo: doutor, fizeram mal à minha filha. Eu falava com ele: isso não é fazer mal, acontece, isso é muito comum, desde que o mundo é mundo, você vai ver que eles vão se casar, vão ser muito felizes. Nesse tempo era muito necessário casar, hoje nem tanto. Mas, para falar sobre a APAC, eu precisava de 2 dias, e tenho 30 minutos, de maneira que eu estou numa apertura terrível aqui. Eu vou apenas as linhas gerais da APAC. Quem se interessar por APAC, tem uma cartilha aí, pode levar uma, ler um pouco. Quem se interessar mais ainda, pode me telefonar, lá tem meu telefone,
Quem se interessar mais ainda pode procurar o Tribunal de Justiça. Nós estamos lá de braços abertos para receber todas as pessoas que se entusiasmam pela APAC. Eu digo com toda franqueza, hoje eu sou um apaixonado pela APAC. Tem sido quase que a razão do meu trabalho. Eu poderia estar trabalhando aí muito em outras áreas, mas como eu conheço, é a única coisa que eu conheço bem na vida, que eu aprendi na minha vida toda, foi direito penal, direito processual penal, fui professor a vida inteira, e agora, como eu conheço o preso realmente, posso falar sem falsa modéstia, e ninguém teme a minha concorrência, não, porque preso é um amaldiçoado, é o mais infeliz entre os mais infelizes, o mais desgraçado entre os mais desgraçados, de modo que a minha energia toda está sendo gasta nessa atividade. Nós temos aqui um pequeno mapa de Minas Gerais, onde aparecem já 60 comarcas, com quase 200 municípios, entusiasmados com essa nova opção de execução de pena. Nós temos, recentemente, nessa última semana, eu comecei a implantar as APACs de Itabirito, Turmalina, que fica ali a 600 quilômetros de Belo Horizonte, no noroeste, Minas Novas e Capelinha, de maneira que eu tenho hoje 63 comarcas bem interessadas na APAC. A APAC não é nada mais, nada menos do que vocês viram no filme. É uma instituição da comunidade. O governo não apita nada lá. E eu comecei a ficar descrente com o sistema penitenciário, porque eu era muito amigo da secretária Ângela Paz, era uma pessoa extraordinária, prestigiava muito o nosso trabalho. Quando eu visitei com ela, uma penitenciária em Carmo do Paranaíba estava sendo inaugurada. Tinha lá uns 250 presos e uns 400 funcionários. Eu falei, doutora, mas não funciona desse jeito, o dinheiro não dá para pagar esse povo todo. Não, doutor, são os compromissos que o governo tem. Então, quando ele faz uma penitenciária, ele é obrigado a fazer essas nomeações. Foi uma festa popular, a cidade inteira estava lá nomeada, médicos, dentistas, psicólogos, assistentes sociais, artesãos, guardas penitenciários, lá todos uniformizados, bonitinho e tal. Eu falei, bom, isso não funciona. Fui também em Unai. Unai tem uma grande penitenciária. E já na viagem para Unai, a secretária me disse, olha, doutor, eu tenho orgulho de dizer que o segundo empregador do município é a penitenciária. O primeiro é a prefeitura, o segundo, eu já falei com ela rindo, falei, não funciona, como de fato não funciona bem. De vez em quando os presos, cismam de tacar fogo na biblioteca, queimar isso, queimar aquilo, quebrar aquilo. Por quê? Porque o preso no Brasil é uma indústria. Tem muita gente que ganha dinheiro à custa da desgraça alheia. Quem entende bem disso aqui fala esse negócio sempre. São coisas horrorosas. Basta dizer que a APAC, em média, gasta R$500 para a R$500 per capita para manter um centro de reintegração social funcionando muito bem, funcionando em termos que no mundo inteiro não tem similar, porque país de primeiro mundo é pior do que o Brasil. Os americanos, franceses, ingleses, todos usam o sistema de tolerância zero. Preso bom é o preso morto. É o que impera no primeiro mundo. Agora, nós temos a mania de copiar as coisas dos outros. Essas grandes penitenciárias, como falam de segurança máxima que existem por aí, elas são ótimas para o sindicato da construção civil, elas são ótimas para os fabricantes de colchão, são ótimas para os fabricantes de alimentos. Todos nós já ouvimos falar que em cada capital do Brasil, quem é o proprietário da quentinha que fornece a alimentação, fica rico. Em São Paulo, no Rio Grande do Sul, na Bahia, em Pernambuco, tudo isso. Eu estive há poucos dias no Rio,
no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, conversando lá com a área social, que eu sonho com um investimento grande para que a gente possa instalar em 100 comarcas, no mínimo, APACs bem aparelhadas, APACs que sejam muito mais aquilo que aquele menino falou. Eu não acredito que seja uma prisão, isso é uma escola, porque realmente o que nós precisamos é isso, é que cada APAC não tenha mais do que 100, 120 vagas, que o preso não perca a sua identidade, conforme o Zé de Jesus falou. O Zé de Jesus, ele sempre falava comigo, um sujeito muito inteligente, ele foi semi-analfabeto para Itaúna e fez o estudo, o curso fundamental, depois passou para o telecurso segundo grau, saiu já com o diploma de segundo grau, vai fazer vestibular para direito. Interessante que quase todos têm uma vocação para direito, é uma coisa incrível. Gostam mesmo de direito. Vários já pensam nisso sempre. E, além disso, o Zé de Jesus me falou uma coisa interessante. Ele pensa que isso é como de governo, né? Tem um que manda e tal. A APAC de Itaúna é do povo de Itaúna, não é minha. Eu apenas coordeno isso. Ele um dia, na simplicidade, né, de homem de pouca cultura, veio conversar comigo. Eu disse: desembargador, eu só podia, olha, eu estou tão bom nesse negócio aqui, eu entendo disso, que eu queria ficar morando aqui. Eu falei: Zé, mas você já pagou sua pena, você já ficou preso no regime fechado, semiaberto, no aberto, agora saiu, você tem que sair para o mundo. Ah, mas eu posso ser um monitor aqui, eu posso ensinar. Ó, para falar a verdade, senhor, o meu lar é isso aqui. O meu lar verdadeiro não prestava, meu pai era alcoólatra, meus irmãos eu não combino com eles, não dá certo. Aqui é que tem meus irmãos, tem meus amigos. Eu gosto, o dia que o senhor vem aqui para bater um papo comigo, ele batia um papo, conversava com a gente, você é inteligentíssimo. Eu brincando com ele um dia, falei: você não foge mais? Não, como eu falo no filme lá, doutor, ninguém foge do amor. Eu estou preso pelas algemas do coração. Ele tem um halo de poeta mesmo. É realmente uma obra de defesa social. Quem entende bem disso, percebe logo. Com os meus colegas lá do Tribunal de Justiça, eu tive muita facilidade de colocar na cabeça deles essas coisas. O Tribunal de Justiça, através da escola judicial, faz frequentes encontros de juízes, e eu estou sempre presente nesses encontros, e eu vejo como que os juízes de direito, principalmente os mais jovens, têm capacidade de entender a APAC. Por quê? Porque são pessoas que não são ainda desiludidas, pessoas que acreditam na pessoa humana, pessoas que sabem por intuição que o homem, por maior que seja o seu erro, ele tem aquela centelha divina que o diferencia de todos. E esse trabalho, vocês não tenham dúvida, é muito gratificante. Eu chego lá na APAC de Itaúna, de Nova Lima, ou agora de Perdões, a de Sete Lagoas, e conversando com eles, eles chegam, eu vejo que eles gostam da gente, eles são assim, animados por esse espírito de solidariedade. A APAC é muito mais uma escola realmente. É um lugar onde a pessoa aprende a viver melhor. Não só o preso, mais ainda os voluntários. Experimentem ser voluntários da APAC. Eu faço esse apelo a vocês. O psicólogo aqui de Nova Lima, o Renato, com que gosto ele está lá com a sua turma. Ele tem, acho que 18, né? 18 psicólogos que auxiliam nisso. E o que se constata, gente, é muito triste, mas é isso. 1/3 talvez tenha problemas psicológicos sérios. É esse mundo moderno, né, do qual nós nos orgulhamos tanto, que entortam as pessoas, que acabam com as pessoas. Então, terapia em grupo, terapia individual, vale muito.
Eu vou sempre fazer a minha terapia lá na APAC, conversando com esse povo. Eu fico vendo, às vezes a gente acha a vida ruim, difícil, né? A gente tem medo disso, daquilo, mas a gente vê que tem gente que sofre muito mais do que a gente. A gente foi ainda privilegiado nesse mundo. Quantos falam comigo? Isso me dá assim uma dor. Desembargador, se eu fosse seu filho, eu não era criminoso. E não era mesmo, não. Porque um desembargador pode pagar escola boa para o filho. Um desembargador dispõe de tempo para ser amigo do filho. Um desembargador vive bem com a sua mulher e os dois juntos têm esse ideal de criar bem a família. E isso é o que é importante na vida de uma pessoa. É a pessoa ter segurança, a pessoa ter afeto. A professorinha deles lá de Itaúna é um encanto de moça, deve ter aí seus 22 anos, os dois filhinhos dela, eu sempre me encontro com ela quando ela está lecionando, agora até não está lecionando mais ensino fundamental, porque não tem nenhum analfabeto mais, todos já aprenderam a ler, escrever correntemente, porque é uma escola de fraternidade, uns ajudam os outros, e ela gosta daquilo, ela agora está ajudando no estudo para as provas de telecurso segundo grau, e o ano passado foram as melhores provas de Itaúna, foram dos recuperandos, então pelo menos burros eles não são não, e são muito assíduos, foi ela mesma que me falou, o desembargador, eu gosto muito daqui pelo seguinte, eles são muito educados, muito atenciosos, são os melhores alunos que eu tenho, eu me sinto inteiramente segura. Eu perguntei, você não se sente insegura entre estupradores, latrocidas, homicidas, ladrões, lá junto com eles, na cara deles, assim, em tom de brincadeira, né, eles riem e tal. Desembargador, não tem medo não, eu me sinto muito segura aqui, é o lugar que eu me sinto mais segura entre eles, e é um prazer dar aula para eles. É um prazer ir à biblioteca com eles e ensinar como se pesquisa, como se escolhe um livro melhor. E mais ainda, são os alunos mais assíduos que eu tenho. Realmente eles não falham de jeito nenhum, que estão ali todo dia, é garantida essa frequência deles. Realmente, a APAC, gente, para quem não conhece, um convite, é preciso conhecer. É muito mais um lar, muito mais uma fábrica, todos trabalham, você imagina, as celas ficam trancadas durante o dia, é proibido ir para as celas. Os do regime fechado estão na laborterapia, os no regime semiaberto estão cuidando da horta, do jardim, de outras atividades, a fábrica de blocos de cimento, esses pré-moldados. Em Sete Lagoas, por exemplo, tem uma indústria de pré-moldados excelente lá. Eles começam às 6 da manhã. A prefeitura compra toda a produção deles, não para fazer graça para eles, não. É porque o preço é muito melhor e o produto é de excelentes qualidades. Eles gostam realmente de trabalhar. E, sem dúvida, eu que frequentei cadeia a vida inteira, só em Formiga, durante 15 anos, eu ia no mínimo 2 vezes por semana na cadeia. Fiscalizar a alimentação, fiscalizar o destacamento policial, se estava agredindo alguém, se havia perigo de querela entre os presos e dificuldades, a presença do juiz e do promotor de justiça na prisão evita os motins, as rebeliões, sem dúvida, nunca houve, durante 15 anos, e a cadeia estava sempre abarrotada, 30, 40, 50 presos. Eu debito ao juiz e ao promotor as desordens, os motins que existem na cadeia, sem dúvida nenhuma. Em Montes Claros, se tem alguém de Montes Claros aqui, vai saber, lá tem a Unimontes tem um projeto, Vozes do Cárcere. Durante 2 anos, moços e moças estudantes de direito fizeram uma pesquisa no presídio de lá e chegaram a essa conclusão minha.
A bagunça, a desordem, a mentirada, a corrupção, drogas, tudo deve ser debitado aos guardas penitenciários, aos que trabalham lá dentro, ao juiz e ao promotor. Eles chegaram ao cúmulo de pelejar, lutar, durante 3 meses para serem recebidos pelo juiz e discutir problema da penitenciária. Ele não quis, não tem conversa com o estudante, não. Não tem conversa com o professor de direito sobre a cadeia, não. Quer dizer, um sujeito prepotente. O promotor saiu com uma pior. Foram assediar o promotor, amolar o promotor lá no seu gabinete, né, na sua comodidade. E eu falei, não, eu não vou visitar a cadeia, não vou mesmo. Mas a lei obriga o senhor deve ir, o senhor precisa de ir. Não, mas eu não vou, não. Eu que denunciei esse povo todo, eles vão me pegar para refém lá e eu tenho medo. Quer dizer, promotor que tem medo não serve para ser promotor. Agora, eu estou muito convencido já, depois que eu lido com as APACs, que ninguém nasce bandido não, sabe, gente? É realmente a família desajustada, é realmente a periferia, é realmente a falta de trabalho que acaba levando a pessoa ao crime, sem dúvida nenhuma. E não tenho dúvida, eles têm muito boa vontade para trabalhar. Não tem nenhum caso de pessoas que sejam preguiçosas, que não queiram cumprir as suas tarefas. Lá em Itaúna, por exemplo, todos trabalham das 6 da manhã até 4, 5 horas da tarde, quando tomam o seu banho e vão descansar. Todas as pessoas, eu tenho levado dezenas e dezenas de escolas, principalmente escolas de direito, mas eu faço um convite aqui às escolas de psicologia, que tem professoras aqui, eu tenho certeza, vão levar os alunos de psicologia, eles são esteios para nós. Um psicólogo, principalmente as psicólogas. Mulher tem muita sensibilidade, tanto que eu tenho muito mais juízas do que juízes. Se eu pudesse contar para vocês aqui os episódios interessantes que em cada APAC tem, mas o meu tempo já está acabando, então não tem mesmo condições disso. Mas eu quero terminar dizendo o seguinte: nós estamos planejando para Nova Lima, e vai ser a nossa vitrine, vai ser a nossa amostragem, uma APAC autossuficiente. Dentro de alguns meses, e Nova Lima é uma cidade rica, imagina, uma cidade que tem mina de ouro, e principalmente, muito mais do que a mina de ouro, tem um povo de coração muito generoso, pessoas da sociedade, os voluntários de lá. Eu destaquei aqui o Renato, mas tem dezenas deles. Há poucos dias eu vi lá uma senhora, dona de um salão de beleza, cortando os cabelos e ensinando-os recuperando cortar cabelo, mas com uma cara tão boa que eu ainda falei, dona Ana, parece que é seus filhos dela. Parece não, desembargador, são meus filhos, eu gosto deles como meus filhos. E eles, assim, era parecendo um colégio interno de adolescentes. A gente vê essas coisas, medita sobre essas coisas, e quando tem a rebelião, o quebra-quebra, parece que tem gente interessada nisso. Basta dizer que no sistema penitenciário, o Agílio Monteiro me falou há pouco tempo, cada preso custa ao Estado R$ 1.600 por mês. A APAC faz isso tudo, reeduca, transforma a pessoa. Eu sempre digo, o preso que passa pela APAC, ele se transforma em cidadão, realmente cidadão. Até a maneira de se expressar, a loquacidade, a fluência de palavras é de quem tem muita coisa no coração. Vocês já sabem que é um presídio onde as chaves ficam em poder dos presos, a chave da prisão, não é da cela, não. Quando eu vi isso a primeira vez, eu falei, o mundo está ficando louco, isso é um absurdo, pois com tanto guarda, com metralhador, esse povo foge. Imagina com a chave na mão. Pois incrível, não foge não. Quando um ou outro abandona, lá em Itaúna, há pouco tempo teve um caso interessante, o sujeito abandonou, foi ao médico e não voltou. O presidente da APAC, o Valdeci, falou, pode deixar que ele volte, ele não vai ficar fora não. De tarde a mulher foi levando ele já quase pela orelha, né? A própria mulher levando, e a turma aproveita, eles têm bom humor,
É uma cadeia onde eles brincam muito, eles são bem-humorados. Então um lá falou, isso é porque o Ricardão está quase na hora dele chegar, ele teve que trazer depressa aqui para ele. E essas coisas fazem a APAC um centro de reintegração, uma cadeia, vamos dizer, porque é cadeia, tem grade diferenciada. Eu tinha muito que falar sobre a vida espiritual deles, mas vou resumir só falando o seguinte: o centro de reintegração social parece muito com um mosteiro franciscano. Tem hora que eles têm cara de monge, interessante, né? Estuprador, latrocida. Olha, lá em Itaúna tem um que matou um estudante da Milton Campos, assaltante. O assaltante apavorou, ele apavorou também, pá, matou o sujeito para roubar e para comprar droga. É o mais forte de lá, é um truncudo mesmo. Esse sujeito, quando canta lá no coral, eu às vezes fico olhando, fica faltando só a auréola de anjo, parece um anjo mesmo. Eu converso com ele, aquela vozinha mansa, aquela coisa. A única queixa que ele me fez foi essa também. Ah, desembargador, se eu conhecesse a APAC antes, eu não era um criminoso. Mas minha mãe, faxineira lá do Morro do Papagaio, saía de madrugada e eu ficava sozinho com meus irmãos, fazendo tudo que não devia nas ruelas do Morro do Papagaio, da favela. É subproduto da favela. Mas eu tenho certeza, a psicologia do nosso centro de reintegração vai mudar a cabeça desse rapaz. Já mudou até, ele é bom, eu não acho que ele seja mau, não. Estou terminando, mais 2 minutos. O presidente do Tribunal de Justiça, que me permitiu iniciar esse trabalho aqui em Minas, o Desteu Biber, é um sujeito extraordinário. Ele foi eleito num dia, no outro dia eu convidei, nós fomos a Itaúna, ele ficou empolgado com aquilo. Eu já havia convidado uns 3 ou 4 presidentes antes, eles nunca arranjavam tempo. Como isso não pode ser obrigatório, ele foi, gostou, falou: Joaquim, amanhã nós vamos começar a criar isso. Você vai ser meu assessor para isso, nós vamos ter um projeto para esse negócio. E eu impus uma condição só: eu vou fazer isso como voluntário também, porque se for fazer para ganhar alguma coisa, perde todo o mérito. E isso já tem quase 3 anos, tem dado muito bom resultado. E ele sempre falava comigo: é preciso sonhar. Quanto maior for o nosso sonho, maior será a nossa alegria quando nós acordarmos. E mais ainda ele falava: só Deus pode fazer milagres, mas ele quis contar conosco para fazer essa obra magnífica que é a regeneração dos nossos irmãos. Só Deus pode fazer milagres, mas às vezes nós sentimos que nós somos aquele garotinho, né, que levava os 5 pães e os 2 peixes. E eu espero que cada uma psicóloga, principalmente, e cada um psicólogo aqui presente, seja também um instrumento de Deus, seja a garotinha ou o garotinho a levar os 5 pães e os 2 peixes para esse magnífico milagre de multiplicação das pessoas boas nesse mundo tão ruim que nós vivemos. Muito obrigado a vocês. Agradecer as palavras do desembargador Joaquim Alves e passar rapidamente a Clarice Duarte. Eu vou falar de pé, mas vou pedir aos senhores que me dispensem a tribuna por razões óbvias, né? Se eu for ali para trás, ninguém vai me enxergar. Eu gostaria de cumprimentar o Dr. José Francisco da Silva, ouvidor de polícia, agradecer pela generosidade com que me apresentou. Aliás, é bom a gente lembrar que ele foi o primeiro secretário de Direitos Humanos do Governo do Estado de Minas Gerais, secretaria, inclusive, criada depois que aconteceu a CPI carcerária aqui, em Minas, em 97, e a secretaria em 99. E cumprimentar o desembargador Joaquim Alves de Andrade, o doutor Herbert Carneiro, que eu peço também, sem nenhum pudor, que, por favor, me corrijam. Obrigada. Que me corrijam se eu vier a falar alguma bobagem. Bom, a proposta hoje é que a gente converse sobre
a execução das penas. Está ruim aqui. Deixa eu ficar com... Que, em outras palavras, é uma avaliação sobre a quantas anda esse direito, poder, dever de punir do Estado. A execução da pena nada mais é do que isso. E para poder falar sobre como que o Estado vem exercitado esse poder, dever de punir dele, eu gostaria de falar um pouquinho sobre os processos judiciais, que, em última análise, são a materialização desse poder de punir. A gente aprende na escola de Direito, em latim fica chique, é o jus puniendi, não é isso, desembargador? E os processos judiciais, eles são esse meio de materialização do poder, direito, dever de punir do Estado, e a nossa Constituição diz, fiquei feliz de ver o Dr. Herbert falando sobre a Constituição ainda é a lei máxima desse país, sim, e continua se prestando a organizar a nossa sociedade e a limitar o poder do Estado, e ela diz lá no capítulo destinado aos direitos e garantias fundamentais que nenhuma lei pode excluir da apreciação do poder judiciário nenhuma ameaça ou lesão de direito. Excetuados aqueles casos, como, por exemplo, do julgamento do presidente da República, quando acusado do cometimento de crime de responsabilidade e outras raríssimas exceções, a regra é essa. Somente o poder judiciário, que é Estado, tem o poder, o dever, o direito de compor litígios, de julgar. Mas a Constituição diz também, aí lá no seu artigo 133, que o advogado é indispensável à administração da justiça. Ou seja, somente é possível achegar-se até o Estado, pedindo-lhe que lhe seja tutelado um direito, através de um profissional habilitado. Excetuados, evidentemente, os casos em que a lei permite a postulação em causa própria, como na Justiça do Trabalho e alguns casos da Lei dos Juizados Especiais Criminais. A Constituição também diz, e exatamente por entender a necessidade, né, desse conhecimento técnico, que aquele que comprovar insuficiência material, lhe será garantida a justiça, a assistência judiciária integral e gratuita. Eu vou pedir licença aos senhores também para poder, de vez em quando, perpassar a minha fala com a minha experiência na Pastoral de Direitos Humanos e também na antiga Secretaria Adjunta de Direitos Humanos, porque é o meu dia a dia, é o que, eu acho que não seria exagero dizer, acho que é muito do que eu sou hoje. E nesse esteio é que eu gostaria de estar falando que nós, lá na Pastoral, recebemos todos os dias pessoas que precisam de uma orientação, de uma assistência jurídica, mas que não possuem condições materiais para contratar um advogado. A Pastoral completa esse ano bodas de prata, ou seja, foi criada lá no vesperal da ditadura militar, e exatamente por isso, por ter suas raízes na luta contra a ditadura, é que se especializou no recebimento de casos que tragam a notícia de algum desrespeito aos direitos humanos na sua forma mais funda. Ou seja, a Pastoral não atende casos particulares. Por outro lado, existe essa demanda, como eu falei. Entendendo, e aí é a própria experiência da Pastoral que aponta para isso, que uma desavença familiar, uma briga de bar, uma desavença entre vizinhos, se não tiver a oportunidade de ser bem composta, pode terminar em tragédia. Então, apesar de a sua especialização ser o recebimento de tortura, chacina, desaparecimentos forçados, vem a Pastoral já há algum tempo promovendo mediações extrajudiciais. Outras entidades não governamentais que trabalham com direitos humanos também desenvolvem atividades nessa linha. Eu poderia citar, por exemplo, o programa Polos Reprodutores de Cidadania da Faculdade de Direito da UFMG e também os juizados de conciliação do Tribunal de Justiça, uma iniciativa absolutamente fantástica, porque leva essa assistência jurídica a locais bastante distantes do Fórum Lafayette, dos juizados especiais, cíveis, criminais e também de relação de consumo. Mas isso, evidentemente, não é suficiente. Até porque, além dessa demanda, nós também recebemos um contingente enorme de pessoas formado por familiares e amigos de recuperandos
que precisam de uma orientação sobre o andamento do processo, sobre o cumprimento da pena, querem saber se aquela pessoa já tem direito a entrar para a progressão de regime, as descidas temporárias, ao livramento condicional, enfim, informações, orientações e até medidas mesmo práticas processuais quando for o caso. Em tese, essas pessoas não precisariam procurar essas entidades, porque a nossa Constituição e a nossa Lei de Execuções Penais prevê que o recuperando tenha assistência jurídica in loco, ou seja, dentro do estabelecimento prisional onde ele está cumprindo a pena, e resolva todas as questões que necessite através desse advogado. Como o doutor Herbert falou, o contingente de pessoas que ainda se encontra nas cadeias e delegacias públicas, apesar de já terem sido condenadas, é muito grande. Então, se a gente considerar que essas cadeias mal estão cabendo os próprios recuperandos, dirá um corpo de advogados. Inclusive, em 99, teve a publicação pela Anistia Internacional do relatório Aqui Ninguém Dorme Sossegado, uma análise sobre o sistema prisional brasileiro, e eu me recordo de um colega de trabalho, José Eduardo Elis Romão, que está hoje lecionando na Universidade de Brasília, que ele disse o seguinte, que, na verdade, o livro tinha que se chamar Aqui Ninguém Dorme Deitado, porque realmente as pessoas não cabem lá dentro. E um outro ponto é que, prevendo a Lei de Execuções Penais que esse corpo esteja funcionando dentro dos estabelecimentos penitenciários, aí não nas cadeias, não nas delegacias, mas nas penitenciárias, a gente sabe, e é o dia a dia da gente que nos aponta isso, que dificilmente uma pessoa tem acesso a esse advogado. Ele que está lá cumprindo a sua pena, convivendo todos os dias com esses advogados. Dirá os familiares que estão aqui fora. Mas aí os senhores poderiam falar, poxa vida, mas e a Defensoria Pública? Temos a Defensoria Pública, novinha, criada pela Constituição de 88, tendo por objetivo principal tornar possível o acesso à justiça, que é um bem público, como a saúde, como a educação, não possui ainda autonomia sequer administrativa. Ela ainda está na estrutura organizacional do Ministério da Justiça, e apenas alguns estados, como Rio de Janeiro, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul também, que possuem essa autonomia administrativa, e os defensores estão organizados em plano de carreira. O cenário que nós temos é esse. Ao Estado é dada a prerrogativa exclusiva de julgar, e somente é possível chegar-se a ele através de um profissional habilitado. Por isso que eu acredito que qualquer análise sobre a quantas anda a execução da pena por parte do Estado, é importante a gente avaliar a quantas anda o acesso do cidadão a esse bem público que é a justiça. É premente que a Lei de Execuções Penais seja vivificada, saia do papel. Como também é premente que a Defensoria Pública tenha condições, e aí eu estou falando até de salários dignos, saiu um concurso aí recente para os quadros da Defensoria, mas eu acredito que a pessoa que queira entrar lá, quando vê o volume de trabalho e vê a remuneração, se desanima. E a Defensoria, quando tiver condições para poder executar o seu trabalho da melhor forma possível, ela não vai estar outra coisa senão cumprindo com o seu dever social de diminuir os desequilíbrios sociais, independente do poder econômico de quem estiver compondo um processo. Aqui eu gostaria de lembrar de um dos mais vergonhosos episódios da recente história brasileira, que foi a chacina do Carandiru, lá em São Paulo. São Paulo não possui Defensoria Pública. E eu acredito, apesar de não ter dados oficiais, que é bastante provável que algumas daquelas mais de 100 pessoas que foram assassinadas naquele dia não deveriam estar ali exatamente por excesso de pena, exatamente por não terem uma assistência judiciária. Aqui bem pertinho de nós temos Ribeirão das Neves. Parece-me uma idiosincrasia isso, porque é uma cidade que tem uma penitenciária, 2 grandes casas de detenção, 2 delegacias públicas e nenhum defensor público. E aí o defensor daqui não atua lá porque a pessoa leva o comprovante de residência, e o comprovante de residência é de Neves. Como também os serviços jurídicos caritativos das universidades também não podem atuar pelo mesmo motivo.
É importante que a gente não se perca desses episódios, porque eles podem nos apontar para algumas saídas que são essenciais para que esse estado de coisas se modifique. O Brasil, ele é signatário de alguns documentos internacionais, inclusive as regras mínimas de tratamento ao preso da ONU, e também possui, como a gente já disse, uma lei de execuções penais que acabou de completar 20 anos. Mas basta a gente visitar algumas de nossas prisões para a gente perceber que existe um abismo gigante entre o que essas leis preceituam e a realidade concreta. O Dr. Herbert citou a furtos e roubos, e eu não posso me furtar também de falar, chamar a atenção mais uma vez para aquele estabelecimento, porque ele me parece muito mais uma filial do inferno do que uma cadeia pública. Aquilo é o horror. Aquilo não é desumano, nem é degradante, nem é subhumano, não. Aquilo é o horror em si mesmo. Basta a gente ver uma fotografia de jornal para a gente ter a ideia do absurdo, do sofrimento que aquelas pessoas são submetidas cotidianamente. Eu recebo na Pastoral de Direitos Humanos mães, esposas, irmãos, amigos de detentos e condenados que estão lá e que vivenciam o pavor todos os dias. Como também eu recebo mães que têm a notícia de que o filho vai ser transferido e corre lá pedindo, pelo amor de Deus, como se a gente tivesse alguma condição de evitar que isso acontecesse, para que ele não vá para furtos. Como também já recebi mães que chegaram soltando foguetes, dizendo que o Ministério Público havia interditado aquele lugar. E mais recentemente, outras pessoas bastante felizes falando, olha, o governador disse que vai destruir, vai derrubar furtos, vai derrubar o DI, vai derrubar a especializada em roubos de veículo. Já tem um tempo que eu escuto isso e nada aconteceu. O Brasil tem hoje mais de 230 mil homens e mulheres presos em condições degradantes, sem nenhum tipo de cuidado com a salubridade do recinto onde eles estão, cadeias superlotadas, onde a ociosidade é uma constante, a ausência do serviço médico e a ausência de orientação jurídica se perpetuam. Por outro lado, dados do Ministério da Justiça nos apontam que duas coisas. A primeira, que de 95 até 2001, nós passamos de 45 pessoas presas por 100 mil habitantes para 141 pessoas presas para cada 100 mil. E nos aponta também que aumentar o número de encarceramentos não significa necessariamente na diminuição da criminalidade. Daí a necessidade de nós repensarmos a pena privativa de liberdade como sendo o único recurso punitivo de que nós dispomos. O relatório sobre direitos humanos no Brasil, organizado pelo Centro de Justiça Global em 2002, diz que considerável parte dos crimes que acontecem aqui em nosso país, especialmente os homicídios, são praticados por pessoas sem antecedentes criminais. São praticados por pessoas comuns que, num momento de maior tensão, perderam a cabeça. O sociólogo Guaraci Mingardi também realizou uma pesquisa nesse sentido e tomou a região sul de São Paulo, que é conhecidamente violenta, né, para, ao final, nos apresentar o dado de que 48% dos homicídios que aconteceram naquela região foram frutos de desavenças banais. É uma pena que as penas alternativas ainda não estejam funcionando como nós gostaríamos que estivessem aqui no Brasil. E nós temos exemplos de outros países, ou seja, seria interessante a gente olhar para o lado e perceber que a nossa mudança interna, a mudança do direito interno, a mudança da justiça brasileira, ela não precisa de muita coisa para poder estar acontecendo. É complexo? O assunto é.
mas um pouquinho de boa vontade, o envolvimento da sociedade, fazê-la compreender que a aplicação das penas alternativas não significa impunidade, mas sim a certeza de que é possível uma ressocialização, que é possível a gente fazer valer aquele documento lá de 48, que fala sobre a importância da nossa vida, da nossa dignidade. Eu tenho 8 minutos, eu vou usar menos do que isso. E eu acredito que o primeiro passo seja exatamente socializar esse acesso à justiça. Existe um livro chamado Processo, do Kafka, que ele conta a história de um homem que passou anos e anos batendo as portas lá na Casa da Justiça, querendo ter com ela para poder trocar uma ideia, sem, no entanto, poder entrar. No livro há a descrição de que havia uma porta imensa com um guarda na sua frente. E era com quem esse homem conversava. E já no finalzinho de sua vida, ele pediu para o guarda assim: poxa vida, o senhor podia deixar eu entrar, pelo menos em consideração à minha insistência? Falou: não tem jeito de eu te deixar entrar, até porque se eu te permitir passar por essa porta, você vai encontrar uma outra porta com um outro guarda, e mais uma, e mais um, e assim sucessivamente. E, ademais, essas portas aqui existiam só para o senhor, e agora eu vou fechá-las. Não existe desenvolvimento sem justiça social. Não existe desenvolvimento sem que os cidadãos de um país tenham acesso aos bens mais primários, que são públicos, e que por isso não há necessidade da gente ficar afirmando com discursos longos e com tempo aí indefinido que é direito nosso. Talvez, quando nós avaliarmos a forma de estarmos implementando as penas alternativas no nosso direito interno, seja interessante também a gente não perder de vista que o acesso à justiça nesse país é um problema e é para poucos. Muito obrigada. Antes eu gostaria de agradecer ao Gildásio, ao Alexandre, à Miriam, ao Hudson, todos do Movimento Nacional, ao Braulio, que me deram essa oportunidade. Bom dia para todos. Bom, rapidamente aqui, eu vou atendendo a sugestão da coordenação do encontro, e vou passar a palavra a cada um dos componentes da mesa, para que possivelmente passe o seu e-mail ou apresente uma outra sugestão, e tem uma pequena palavra de encerramento, dado o adiantar em absoluto da hora. Vou passar a palavra, então, ao juiz, Dr. Herbert. Eu recebi aqui 6 perguntas e vou disponibilizar o meu e-mail para aqueles que quiserem renovar essas perguntas através do correio eletrônico. Eu terei o prazer de responder a todas. Eu não tenho tempo para permanecer no recinto após o término, porque eu já estou atrasado com a realização das minhas audiências. Mas o meu e-mail é Herbert, minúsculo, H-E-R-B-E-R-T, Herbert, @tjmg, tudo minúsculo, .gov.br. Para finalizar, mais uma vez, eu quero agradecer ao Conselho Regional de Psicologia a oportunidade de estar participando deste evento, que muito nos felicita pela a oportunidade do tema, que tem sido fruto da nossa meditação e da nossa ação à frente da Vara de Execução Criminal. Eu só queria fazer um registro final de que aqui em Belo Horizonte eu tenho lutado incessantemente pela implantação de um APAC. Só para que os senhores tenham ideia, eu já fiz ofícios a secretários de Estado, ao governador do Estado, pedindo que disponibilizasse espaços físicos aqui, como exemplo,
o nosso albergue no São Francisco. Está lá uma estrutura cara para o Estado, ineficiente, que não cumpre o papel. E eu já fiz ofício ao governador, assinado por mim, juntamente com os promotores, no sentido de que ele nos disponibilizasse aquele espaço físico com a estrutura que lá está hoje, para que nós pudéssemos desenvolver com a participação da sociedade. Eu já tenho, através do Conselho da Comunidade, trabalhado voluntários na sociedade de Belo Horizonte, para que a gente possa desenvolver, primeiro, com os presos do regime aberto, um modelo de sistema prisional pelo método apaquiano. Então fica aqui, nesta oportunidade, também um convite da minha parte aos belo-horizontinos, aqueles que estão conosco aqui no dia a dia, aos estudantes de psicologia, aos psicólogos e psicólogas, para abraçarem conosco essa luta no sentido de implantação de um APAC aqui em Belo Horizonte. Muito obrigado. Passo agora a palavra a Clarice Duarte para apresentar suas considerações finais. Eu gostaria de dirigir a palavra ao senhor, dizendo, esse é um espaço absolutamente democrático. A mesa acatou a sugestão da coordenação em não abrir debate com as perguntas dirigidas, já previamente feitas e combinadas. Portanto, eu sugiro que o senhor procure a coordenação do encontro para se manifestar. Meu e-mail é clarissaduarte@yahoo.com.br. Agradeço ao Conselho Regional de Psicologia. A gente fica bastante feliz de saber que a sociedade civil organizada está aí assumindo esse quinhão de responsabilidade que está órfão e que precisa que seja assumido de forma definitiva. Muito obrigada. Bom, o desembargador se dispôs a atender a solicitação e ele já retorno e passo a ele a palavra. Bom, gente, eu quero combinar com os que fizeram perguntas para mim, porque todo mundo está faminto, inclusive eu também, e eu volto depois do almoço, então vou ficar disponível ali no saguão. Quem endereçou essas perguntas a mim, com muito prazer, eu vou atender e nós vamos conversar mais tempo, porque senão nós vamos sacrificar os outros. Muito obrigado. Bom, eu gostaria de lembrar que democracia é feita com regras. Eu gostaria muito... Ele disse que vai ficar à disposição das pessoas lá fora. Você tem e-mail? Aqui não tem. Ele não tem aqui. Eu gostaria de... Eu acho que salientar qualquer... Já adiantado da hora, teria algumas considerações a fazer em relação a toda a exposição feita aqui por essa manhã. Mas, se muito vale o que já foi feito, mais vale o que será. Palavras do poeta. Eu penso que toda a plateia aqui, a maioria, a grande esmagadora maioria de psicólogos, eu penso que se reconhecem nessas experiências e nas palavras aqui apresentadas. Se reconhecem enquanto objeto de trabalho, enquanto operadores nesta área tão complicada. E especialmente aqueles psicólogos e aquelas psicólogas que têm o exercício da sua função profissional dentro do cárcere, dentro das penitenciárias ou em outra situação também de acompanhamento do apenado. Quero agradecer a todos, e passar então a palavra à coordenação. Muito obrigado.